Olá, meus amigos. Que Deus abençoe todos vocês. Ou melhor, que o reino de Deus chegue até vocês, onde quer que estejam. Que o reino de Deus chegue até vocês. Jesus, ele começou a pregar e dizendo para os seus seguidores, ele falou assim: é chegado até vós o reino de Deus. É chegado até vós o reino de Deus. Então, quando ele falou dessa forma, é que eu creio e suponho e creio mesmo que se é chegado o reino de Deus até vós, como ele disse, então é porque já havia um outro reino, o reino do mundo, o reino do diabo, o reino de Satanás. As pessoas viviam no reino de Satanás, no reino do mundo, no reino da sua vontade, das suas cobiças. E então Jesus chega e começa a pregar dizendo: é chegado até vós o reino de Deus. Doutra feita ele falou: porque o reino de Deus está em vós. O que significa isso? Significa dizer que o reino de Deus está disponível para todos. Todos. Todos, obviamente, que querem. Então, o reino de Deus não é um reino físico, embora ele se materialize na vida das pessoas que vivem nele. Então, o reino de Deus não tem um palácio, não, ministros e etc. Não. O reino de Deus é espiritual. Assim como o reino de Satanás é espiritual. Você sabia disso? Pois é. O reino do diabo é um reino espiritual. Você não vê o diabo, mas as pessoas, em geral, são súditas de Satanás, até que o reino de Deus é chegado até elas, até que elas queiram se sujeitar ao reino de Deus. Ora, para você se sujeitar ao reino de Deus, você tem que se sujeitar ao rei do reino de Deus, não é? Satanás não exige isso. Ele não está nem aí se você gosta ou não gosta dele. O que interessa para ele é que todos façam a vontade dele. E isso, aqueles que fazem a vontade dele, obviamente estão inseridos no reino de Satanás. Não há dois reinos, não há mais de dois reinos neste mundo. Só existe o reino de Deus e o reino de Satanás. Todos nós, todo ser humano, não importa a religião, não importa o clube que torce, não importa a sua condição social, a sua educação, não importa se é rica, se é pobre, nada disso importa, nada. O que importa é o seguinte, que só existem dois reinos, o reino de Deus e o reino de Satanás. Quem
se sujeita ao reino de Deus, é porque saiu do reino de Satanás. Eu vivia no reino de Satanás. Mas quando eu conheci o Senhor Jesus, então eu entreguei, eu decidi seguir o Senhor Jesus. Então eu saí do reino de Satanás e entrei no reino de Deus. É um reino espiritual, obviamente. O reino de Deus é espiritual, como o reino de Satanás também. Só que você vê, e você pode avaliar isso direitinho, que quando uma pessoa vive no reino de Deus, ela vive dentro de uma disciplina, ordem, não é verdade? Verdade, a pessoa anda na verdade, ela é uma pessoa, pode não ser perfeitamente justa, mas ela quer a justiça, ela ama a justiça, ela luta para ser justa. Por quê? Porque é o Espírito do reino de Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos conduz no reino de Deus. Então, a pessoa que tem a sua vida alicerçada na verdade, na justiça, na paz, a pessoa vive aquilo que está escrito na palavra de Deus, vive o reino de Deus a cada dia, a cada momento da sua vida. Não importam os lugares, as circunstâncias, as dificuldades, as lutas, se ela estiver inserida no reino de Deus, é óbvio que o Espírito do reino de Deus, o Espírito Santo, ele está ali, conduzindo aquela mente, aquele racional, aquela inteligência, para fazer o que é certo, o que é justo, o que é correto. Então, quando Jesus disse assim, isso é importante você observar, ele disse assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas que serão acrescentadas? A comida, a vestimenta, a casa, a saúde, tudo vai acontecer, tudo que precisa para viver uma vida digna aqui neste mundo, a pessoa vai ter. Por quê? Porque ela está sendo conduzida pelo Espírito do reino de Deus, que é o Espírito Santo. Jesus começou a pregar, depois que Jesus foi batizado nas águas e batizado com o Espírito Santo, ele foi provado, foi levado pelo Espírito Santo até o deserto. No deserto, Jesus foi provado. Sabendo que ia ser provado, Jesus jejuou 40 dias. Jesus, então, foi provado com fome, com muita fome, porque o diabo disse: se tu és filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães e mata a tua fome. O diabo queria que Jesus atendesse à sua ideia, o seu pensamento, buscar o caminho mais fácil. Mas o reino de Deus não é o caminho mais fácil, é um caminho difícil, é um caminho muito difícil. E o apóstolo Paulo diz que importa que para tomar
posse do reino de Deus, muitas aflições, muitas dores, muitas situações difíceis, muitos desertos. Falaremos isso sobre esse reino de Deus durante esses próximos dias, porque eu estava estudando sobre isso. E, puxa, é muito grande. Mas o que tem acontecido? Deixa eu tentar explicar para vocês o que acontece com muita gente, que todos nós, quem está com dor de barriga quer se ver livre dessa dor de barriga, é ou não é? É isso aí. Então, todos nós somos praticamente iguais. Jesus disse assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas eu estou com dor de barriga. Senhor, me ajuda aí. Por favor, ora por mim aí. Fulano, ora por Beltrano. Me ajuda aí, ora por mim, faz libertação. Eu estou com dor de barriga. A pessoa quer se livrar da sua maldita dor de barriga. Não é? Jesus entende isso. Jesus entende. Porém, quando ele mandou os discípulos, ide por todo mundo pregar o reino de Deus, ele disse também para os discípulos, curai os enfermos. Ele não mandou os discípulos orarem para as pessoas enfermas. Não, ele mandou curar. Mas, peraí, ô bispo, como é que pode? Se Jesus mandou curar, e por que eu ainda não fiquei curado? São outros 500. Mas ele mandou que os seus discípulos curassem os enfermos. Expelir demônios. Ele não mandou orar pelas pessoas que estão endemoniadas. Não, mandou libertá-las. Tanto que ele disse, se eu expulso os demônios, é porque é chegado o reino de Deus até vocês. Quer dizer, um sinal claro, evidente, de que a pessoa ou está inserida no reino de Deus ou no reino de Satanás, é esse. Quando a pessoa está oprimida por um espírito imundo e o pastor livra aquela pessoa desse espírito, é porque o reino de Deus está chegando a ela. Ela estava com um espírito ruim porque ela estava inserida no reino de Satanás. Tirou Satanás de lá, então agora o reino de Deus é chegado até ela. Mas ela tem que aceitar esse reino. Ela tem que se submeter a esse reino, que é um reino da verdade, que é um reino da justiça, que é um reino da hombridade, da lisura, de um comportamento ético, de uma disciplina. Esse é o reino de Deus. Se a pessoa não quer se submeter à disciplina do reino de Deus, mesmo tomando conhecimento dele, do reino de Deus, então aqueles demônios que saíram dela voltam piores, voltam mais fortes para a vida dela do que antes. É por isso que Jesus disse assim, olha, você que foi liberta de um espírito imundo, se você não se submeter ao reino de Deus, então você vai estar dizendo para o diabo, não, eu realmente prefiro ficar no teu reino. E aí, mais 7 voltam, além daquele que estava, então 8 demônios voltam para aquele corpo. E o estado daquela criatura volta a ser pior, 8 vezes mais do que antes.
Por quê? Porque ela rejeitou o reino de Deus e assumiu o reino de Satanás. O diabo disse, bem, ela é minha. E ele faz barba, cabelo e bigode. Essa é a realidade. O diabo faz isso. Por quê? Porque a pessoa, ela conscientemente aceitou, preferiu, escolheu o reino de Satanás. Então você vê muitas pessoas que têm chegado na igreja, pelo menos na Igreja Universal é assim, elas querem resolver os seus problemas, mas nem todas querem o reino de Deus, muito menos a sua justiça. Porque, poxa, se eu entrar no reino de Deus e começar a viver a justiça dele, sob a justiça dele, eu vou ter que parar de mentir, eu vou ter que parar de adulterar, eu vou ter que parar de ser amante do fulano, beltrano, ciclano, etc. Eu vou ter que parar de beber, eu vou ter que parar de fazer isso, fazer aquilo. Poxa, eu vou ter que parar de viver uma vida, sabe, que o meu coração gosta. O coração quer atração, quer sensação, quer prazer, quer novidade. Então, a maioria das pessoas preferem seguir o reino de Satanás do que o reino de Deus, porque a maioria não gosta de disciplina, ordem, verdade, justiça, paz. Não. A maioria quer viver na gandalha. Essa é a realidade. A maioria sabe que aquilo que está fazendo é errado, mas eu tenho que viver. A vida é tão curta, eu vou curtir a vida. Então é isso que os filhos das trevas, ou os que vivem na mentira, no engano, no roubo, nas vantagens, na corrupção, é isso que eles gostam, que sustentam os seus caprichos, os caprichos do coração. Então, Jesus, ele falou assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, ele disse, Jesus, não andeis ansiosos, porque vosso Pai sabe o que precisais. Veja os passarinhos, veja a natureza. Eles não plantam, não têm celeiro, mas eles não passam fome, porque o vosso Pai Celestial cuida deles. Ora, se o Pai Celestial, o Rei do Reino de Deus, cuida até dos passarinhos, quanto mais de vocês, homens de pequena fé. Mas as pessoas, elas querem primeiro todas as coisas. Elas invertem aqui. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas as pessoas preferem buscar todas as demais coisas, buscar conquistar dinheiro, posição, poder, casa, carro, tal e tal, sucesso. As pessoas estão mais fissuradas nas coisas que o mundo oferece, que o reino deste mundo oferece, do que o que o reino de Deus oferece. Até porque o que o mundo oferece está à vista, você pega, você toca, não é? É casa, é carro, é família, é marido, é mulher, é amante, etc.
Enfim, as pessoas tomam posse das coisas do mundo e elas pegam isso. Mas no reino de Deus não é assim. O reino de Deus, a pessoa para andar no reino de Deus, ela tem que abrir mão do seu coração, ela tem que morrer. O coração dela tem que desaparecer, ela tem que ter um novo coração, uma nova mente. Por isso que Jesus falou lá para Nicodemos, olha, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Depois ele acrescentou, quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Paulo disse, importa para entrar no reino de Deus, importa muitas tribulações. Por quê? Porque há um confronto interno, interior. É o que acontece com muita gente. Você que está me assistindo nesse momento, você avalia a sua vida. Dentro de você, a sua carne, quer dizer, o seu coração, quer atendimento, quer ser satisfeito com as coisas que o mundo oferece. A sua mente, que pensa, diz, não, peraí um momentinho só. Como é que eu vou atender o meu coração, aos caprichos do meu coração e deixar a vontade de Deus para trás? Não, eu não vou aceitar isso. Quer dizer, no reino de Deus, o que prevalece é a vontade de Deus. No reino de Satanás, o que prevalece é a vontade das pessoas que, indiretamente, é a vontade do diabo. Por isso que existem dois reinos, e você, quer aceite ou não, você está em um deles. Todos nós estamos inseridos ou no reino de Deus ou no reino de Satanás. E isso se pode ver de forma prática quando você vive uma vida confinada a fracassos e mais fracassos e mais fracassos. Muitas pessoas não querem continuar vivendo, porque elas preferem morrer do que viver sujeito ao reino de Deus. Porque é o reino de justiça, de verdade. Se eu me converter para o reino de Deus, eu vou ter que deixar de ganhar dinheiro fácil, vou ter que deixar de roubar, de me corromper, de mentir, de adulterar. E eu amo aquela criatura. Então, obviamente, quem está inserido no reino de Satanás quer viver a vida à la vontade, quer viver a vida do jeito que o coração pede, do jeito que lhe agrada. E uma vez você agradando ao seu coração, você não pode agradar a Deus. Jesus disse com muita clareza, ninguém pode servir a dois senhores. Ou vai se agradar a um e desprezar o outro, ou vai se agradar do outro e desprezar o primeiro. Ninguém pode servir. O que quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que só existem dois reinos. O reino do diabo e o reino de Deus. E Jesus começou a pregar
justamente isso: é chegado até vós o reino de Deus. Até então não tinha o reino de Deus. As pessoas viviam do jeito que elas queriam. Mas, quando Jesus chegou e falou: é chegado até vós o reino de Deus, pronto. Aí se instalou o reino de Deus neste mundo, quando as pessoas começaram a aderir ao Senhor Jesus. Por isso que ele é o Senhor e Rei. Porque ele é o Rei do reino de Deus. E na pessoa do Espírito Santo, ele dirige, ele orienta, ele fala, ele inspira. Mas são os súditos que, por livre e espontânea vontade, querem fazer a vontade dele. Não é uma coisa obrigatória. Eu não sou robô de Deus, eu sou filho. Eu nasci dele. Então, porque eu nasci dele, eu quero fazer a vontade do meu Pai. Eu só quero fazer a vontade dele. A maior riqueza que uma pessoa pode carregar consigo é essa comunhão dela com Deus, com o seu Pai. E quem realmente é filho de Deus, quer agradar o seu Pai, e não ao mundo, e não ao seu coração. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas o que se vê é o seguinte: as pessoas primeiro buscam todas estas coisas. Depois, tá bom, eu vou pensar no reino de Deus. Não pode ser assim. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro o reino de Deus. E se você não seguir essa norma, se você não seguir essa palavra que saiu da boca de Jesus, do nosso Senhor, então, que oração vai resolver a sua vida? Eu pergunto. Aqui para nós. Vamos falar o português claro. Que oração, que jejum, que sacrifício você vai fazer para resolver os seus problemas? Porque eles são espirituais. E se você quer resolvê-los, primeiro você tem que ter comunhão com o Senhor Deus, o Rei do reino de Deus. Entendeu, amiga, meu amigo? Buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus. É a primeira coisa, Jesus disse. Quer dizer, para eu entrar no reino de Deus, eu tenho que buscá-lo primeiro e viver na justiça. Quem entra no reino de Deus, naturalmente, sem forçar a barra, se sujeita às regras, às leis, os mandamentos, à vontade de Deus, porque serve ao Senhor, o Rei do reino de Deus. Quem não aceita, fica dando com os burros na água. Apanha na cidade, apanha no deserto, apanha em todos os lugares. Até a pessoa se convencer e dizer: ó, meu Deus, tem misericórdia de mim, me perdoe. Eu tenho te negado, mas agora eu entendo. Eu quero fazer a tua vontade. Me ajude, me oriente. Se você fizer isso, minha amiga, meu amigo, essa é a oração mais eficaz que tem. Porque você mesmo está decidindo na sua mente, confessando com a sua boca, que o Senhor Jesus é o primeiro na sua vida. E você quer fazer a vontade dele. Você quer fazer a vontade dele. Isso é seguir vivendo no reino de Deus. Quem segue no reino de Deus quer fazer a vontade de Deus. Ninguém mais, de mais ninguém, só de Deus.
Nós vamos falar sobre esse assunto, vamos explorar o reino de Deus nesses próximos dias. E se você quiser ficar conosco para aprender como agir ou reagir às investidas de Satanás, como que você vai fazer? O que você vai fazer? Nós vamos ensinar aqui paulatinamente, dia após dia após dia. Tá bom? Deus abençoe vocês e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.